E como nós temos falado aqui ao longo desse mês acerca de batalha espiritual, e diante de tantos textos, também tratamos ali acerca desse episódio da abertura do mar, uma história bem conhecida, mas como foi colocado tantas outras questões. Recapitulando aqui, Êxodo 14, 21, a palavra do Senhor fala assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Amém? Uma rápida recapitulação da última terça. Aquela situação que Faraó estava atrás do povo, e ele fala, uma frase muito interessante. Ele pensou que o povo estava desorientado no deserto e sem rumo, porque eles acamparam junto ao mar e montanhas. Mas Deus, como cada um dos nossos segundos, milésimos de segundos da nossa vida, tudo Deus tem planejado. Esse dia foi o Senhor que fez. Nós só dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Só caiu uma folha de árvore de hoje, porque o Senhor quis. A Bíblia fala, até os fios dos nossos cabelos estão contados. Então, como foi falado na palavra introdutória, pode até uma mãe se esquecer, mas jamais o Senhor esquece das nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Então, o inimigo estava pensando isso, mas Deus tinha todo aquele planejamento. Agora, é interessante que o povo que estava ali diante do aperto, porque diante de certas tensões, de certas aflições na nossa vida, quando o negócio tem realmente apertado, como foi quando eles viram aquela potência vindo, que era o exército de Faraó, e o povo começou a reclamar, falando assim com Moisés: por que você não nos tirou do Egito? Porque lá nós tínhamos túmulos para morrer, que era melhor servir como escravos no Egito do que passar por o que estamos passando aqui. E Moisés, então, ouvindo tudo aquilo, e Deus, talvez em algum momento ali que começa a orar, e Deus fala para Moisés: por que você está orando? Diz ao povo que marche. Não tem, as aflições estão aí, mas não dá para parar, nós temos que continuar. Amém? Glória a Deus. Fala para o povo não parar, para eles marcharem. Porque ficar sentado é uma postura que não é bíblica. Nós temos que nos recusar de ser vítimas. Vitimismo não pode fazer parte de um servo de Deus. Porque não é vítima, é filho do rei. Nós não estamos pegando migalha, nós estamos assentados à mesa do rei. E a palavra do Senhor fala que Ele nos deu um espírito de ousadia, não de covardia. Amém? E também, o apóstolo Paulo, ele fala: eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que me fortalece. O Senhor que nos fortalece. E a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então não dá para ficar sentado. E Deus fala para o povo: vai marchar. Mas e esse problema aí? Mas continua. E para Moisés, Deus fala o seguinte: você também não fica sentado, você pega o teu cajado, vai até o mar, estende sobre o mar para ele abrir. Moisés não ficou sentado olhando para o mar para ele abrir. Não sabia como Deus ia agir naquela situação. Mas Deus dá toda a diretriz nessa batalha. Você pega aí teu cajado, vai até o mar, toca ele, e ele vai abrir. Amém? Olha, é essa parceria. E aí Moisés, ele fala algo para o povo, direcionado por Deus. Deus pelejará por vós, e vós calareis. Isso, Deus pelejará por vós e vós calareis. Porque o povo estava falando muita bobagem na hora do aperto. Cuidado,
Porque é aí que é uma linha muito tênue da tua vitória ou da derrota. Porque pelas nossas palavras nós somos condenados e pelas nossas palavras nós somos justificados. Não tem o que falar? Não fale. Glorifique. Não tem o que falar? O negócio está tão apertado? Ora. Entra, que Moisés estava ouvindo um monte de coisa do povo ali. Mas ele passou muito tempo lá na intimidade com Deus. 40 dias, 40 noites. Depois mais 40 dias e 40 noites no monte. Então, está tudo apertado de todos os lados. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fala com o Senhor secretamente. Às vezes até tem sua esposa, sem seu filho, sem seu marido. É você e Deus. No secreto, porque publicamente Ele te recompensará. Glória a Deus. Amém? Mas eu estou orando, esperando que Deus faz algo. Talvez Deus está esperando que você faça algo. Como Ele falou para Moisés, não é ficar parado nem olhando. É você pegar o vara, ir lá, o cajado, e estar diante do mar, estender sobre o mar, para Ele abrir. Eu estou orando para Deus fazer algo. Não, Deus às vezes está esperando a gente fazer algo. E é interessante toda aquela estratégia, né, que tanto o anjo que estava na dianteira, como a nuvem, eles vêm para trás. E havia claridade para o povo continuar passando, e escuridão para o exército inimigo. E o texto fala assim, que nenhum chegou perto do outro a noite toda. Para quem tem luz, continua. Trevas é para o inimigo. E quando eu estou na luz, e o inimigo nas trevas, ele não tem como chegar perto de mim. Porque aquele que está em Deus, o maligno não lhe toca. Isso é Bíblia, isso não é palavra de pastor, isso é Bíblia. Está citando a Bíblia. Amém? Para hoje, esse texto aqui. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar, o mar por um vento forte oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Olha o texto, né? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar. Não é porque clamas. A gente orou, agora marcha. Age, faça. Então, Moisés estendeu sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar sobre o forte vento. Essa é a parceria. Amém? Você se esforçando e Deus te ajudando. Esforça-te, tem bom ânimo e eu te ajudarei. Amém? Agora aqui, esse texto fala que um forte vento oriental, toda aquela noite. O forte vento oriental aí, o vento impetuoso, simboliza o Espírito Santo, nesse momento, porque este vento que fez aquelas paredes de água. E é interessante que o próprio Jesus, ele escreve lá, né, João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então, sem a presença do Espírito Santo, ele nos movendo, a gente não tem como reagir, muito menos agir. Sem a presença do Espírito Santo, não tem como. E é interessante, João capítulo 3, versículo 8, olha o que fala sobre essa questão do vento que ele sopra onde quer, e simbolizando o Espírito Santo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Moisés estava em comunhão com Deus. A maioria do povo não. Moisés já tinha ouvido do Senhor que ele iria endurecer Faraó e o nome dele seria glorificado diante de toda aquela situação. Mas era uma situação muito difícil. Tenho passado situação difícil, talvez você tenha passado situações difíceis, é claro. Só que nunca tinha nenhuma literatura naquele momento, a gente lê, porque nós conhecemos a história.
Mas aquele povo, muito menos Moisés, sabia que mar Deus poderia abrir. Não tinha. Como sair de montanhas, de um mar na frente, do inimigo se aproximando? Como? Deus sabe. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Essa comparação. O vento vem, esse vento aqui eu sei que está vindo do ventilador ali. Mas o natural, você não sabe nem de onde vem, mas ele vem, você sente ele. E não sabe nem para onde ele vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Não vejo sair daqui, não vejo sair dali, mas se eu sou nascido do Espírito, Deus vai agir. E eu vou reagir quando Deus começa agindo dentro de mim. Como que vai resolver? Não sei, mas maior o que está em mim do que o que está no mundo. Não sei como, de onde o vento vem, eu sei que eu sinto. Eu não sei de onde o Espírito Santo de Deus, como ele está se movendo, mas eu sinto, e eu sou o templo do Espírito Santo, tanto quanto você, glória a Deus. Amém? Nós não podemos fazer sozinho. Amém? Como se move o Espírito Santo? Dentro de nós. Mas diante da situação, é bonito cantar Abacuque. Difícil é viver. Ainda que a vaca não dê suas malhadas, ainda que a figueira não produza frutos, resumo, ainda que dê tudo errado, está tudo errado na minha vida, nada foi para frente, todavia, eu me alegrarei no Senhor, porque é o Deus da minha salvação. A gente não canta isso aqui, mas a gente tem que viver o que a gente canta. Se a gente canta, produz essas palavras chamam à existência aquilo que não existe. Isto é o poder do Espírito Santo agindo em nós. Eu não sei como, mas eu clamo. Deus disse, haja luz no meio do caos e houve luz. A palavra chama à existência aquilo que não existe. A palavra de Deus tudo pode. Para Deus tudo é possível. Agora, sabe quando você... Não sei, às vezes, hoje em dia eles vendem umas facas e uns garfos mais fracos, né? Então, mas muitas vezes, se você pegar uma colher, que é um metal, e ficar dobrando ela, você vai fazer alguma resistência. Mas com certo tempo, de muito esse movimento, vai chegar num determinado momento que ele não tem como mais aquele metal não arrebentar. Ele vai arrebentar. Aquela colher, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando, vai ceder. Esse ponto se chama, na palavra original, é o ponto que chega de inclinar. Inclinar que não tem mais resistência. Ela parte, o metal parte. Quando nós nos inclinamos para Deus, é chegar naquele ponto que você não tem mais resistência. Você não quer, nem quer lutar pelas suas próprias forças. É verdadeiramente você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o vento, ele fará. Moisés foi lá, tocou no mar, para o mar se abrir, e como o mar foi se abrindo, veio um vento impetuoso e foi formando aquelas paredes e o povo foi passando. Quem desenhou aquele projeto? Quem foi aquele arquiteto? É Deus. Não sei como vai fazer, mas eu vou fazer a minha parte. Eu não vou ficar parado, eu vou continuar marchando. Você está aí? Amém? Então, se inclinar é se entregar. Você quer outro exemplo? Um elástico. Se você pegar um elástico e puxar ele, um pedaço, e ir puxando ele, e soltar ele aqui, ele vai voltar. Mas ele também vai chegar num ponto de se inclinar.
Porque se você pegar um elástico e esticar, ele vai chegar num ponto que ele não tem mais como voltar, ele vai arrebentar. Ele chegou no ponto de se inclinar. É interessante que o problema, muitas vezes, nosso, é ficar indo e voltando no mesmo ponto. O Espírito Santo, quando entra em nós, ele chega nesse ponto da gente se inclinar, tem mudança na nossa vida. Quando eu me movo no Espírito Santo, eu não fico orando, duvidando. Eu oro com fé, e fé agrada ao Senhor. A palavra fala assim, você vai pedir tudo o que quiseres, naquele momento que você ora, crendo que o já recebeu. Olha o que a gente faz. Pelo menos a maioria, né? Estou incluindo todo mundo. Ô Senhor, aquele problema, né, Senhor, Senhor, para amanhã, se o Senhor puder resolver, misericórdia, Senhor, e tal, eu preciso disso, e Senhor. Ok, você orou? Você creu que você chegou num ponto que você se inclinou e acabou, você entregou e creu que recebeu, você descansou. Aí chega o amanhã, se houver o amanhã, que cada dia pertence ao Senhor, eu estou crendo naquele problema que vai se resolver. Se é amanhã, se é depois da manhã, não sei. O tempo de Deus é perfeito. Não o meu, o dele. Mas muitas vezes a gente ora hoje, não vê o resultado amanhã. Ora amanhã, pelo mesmo problema. Questão de orar sem cessar, porque nós temos tantas questões para orar. Tantas questões. E não dá para ficar com vãs repetições. Porque isso faz os gentios que não conhecem a Deus. Não é por muito falar que será ouvido, nem por reza. Muitas vezes as nossas orações se tornam em reza, uma repetição de um pedido que já foi feito. Se eu confio num Pai que pode tudo, eu entrego, não tenho mais esse elástico. Eu chego num ponto que eu oro e me inclino diante do Senhor. Eu não fico indo e voltando, porque isso é para coração de duplo ânimo. Esses têm que limpar o coração por dentro. Uma hora estão, o que é duplo ânimo? Uma hora estão animados com Deus, outra hora estão animados com o problema. E isso não dá. Você imagina se Moisés ficasse titubeando ali. Senhor, o Senhor falou... Eu não vou tocar isso aí não, vai que então a pressão e o povo já está reclamando, porque vão reclamar. Porque a pressão vai ser dentro da tua casa, a pressão vai ser dentro do teu local de trabalho, a pressão vai ser na vizinhança, a pressão é próxima. Não é uma pressão distante, é uma pressão próxima. É uma pressão. É aquela panela de pressão que chega naquele momento que ela já começa a soltar vapor. Soltar vapor. Por quê? E tem que sair, senão estoura. E o que a panela de pressão fica fazendo? Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Ele vai pelejar por vós e vocês calarão. Glória a Deus, você pegou isso aí? Amém? Amém? Então nós somos... O Espírito Santo, quando age, nós temos uma alma, e essa alma, ela sente. Nós vamos responder sempre quando algo entra em nós. Nós vamos responder sempre quando algo entra em nós. Come uma comida estragada, você vai dar uma resposta àquela comida. Come um alimento que você adora, você vai ter uma resposta àquele alimento. Toma alguma coisa que te faz mal, você vai ter uma resposta. Quando o Espírito Santo entra em nós, nós damos uma resposta. Nós temos alguma mudança, ou se não, melhor, toda mudança. Porque o Espírito é um ser interior, glória a Deus. Porque a maioria só permite relacionamento com Deus de forma externa. A partir da carne, é uma adoração externa. O interno é que Deus procura. Ele procura os verdadeiros adoradores, os que estão em espírito e em verdade. Amém? Amém? Levantar as mãos durante um louvor, durante uma adoração, às vezes você está igual elástico.
vai, daqui a um pouquinho volta. Começa a reagir, daqui a um pouquinho retrocede. Eu vivi, já falei isso aqui há algum tempo, de obreiro dentro de uma igreja. Eu vivi muito a minha vida assim, dentro de uma igreja. Eu sempre dava um passo para frente na minha caminhada espiritual, 2, 3 para trás. Um para frente, 2, 3 para trás. Não é nem sair do lugar, é sempre retroceder mesmo dentro de uma igreja. E aí tem uma hora que a coisa tem que romper. Tem uma hora que a coisa tem que inclinar. A gente tem que inclinar para o Senhor. Amém? Se inclinar é se render. Você está aí? Amém? Amém? Para de debater quando você está morrendo afogado, porque senão o salva-vida vai ter problema de te resgatar. Muitas vezes ele vai olhar em volta e até você perder a força para poder te retirar do afogamento. Verdadeiramente isso é entregar o caminho ao Senhor. Mas eu estou orando, como eu falei, esperando uma mudança. Talvez Deus quer que você realize uma mudança. Estou esperando que Deus faça algo. Talvez Deus quer que você comece a fazer algo. E é interessante que está escrito lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. Como é batalha, eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Bom, eu não sei você, mas eu acredito na Bíblia de uma capa até outra, amém? Eu vou repetir, isso aqui é a palavra de Deus. A gente não tem que só ler, a gente tem que viver isso aqui. Não adianta ser ouvinte esquecidos, tem que ser praticante da palavra do Senhor. Eis que vos dou poder. Ficar orando por mudanças, ok? É nossa responsabilidade efetuar mudanças. Pega o teu cajado, vá até o mar, toca no mar, o processo vai continuar. O Espírito Santo vai soprar, as águas vão separar, você vai passar, o inimigo vai até o meio, do meio ele não passa, porque numa unha pode ficar no Egito, se não tem legalidade aí. Porque o poder é para serpentes, escorpiões, toda a força, porque ele não tem. Toda a força do inimigo. Só que o inimigo para agir é um cão na coleira de Deus. É permissão dele. O próprio Pedro sentiu isso muito. Jesus chega para aquele apóstolo, o discípulo, e fala assim: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Os 3 anos e pouco aí de ministério, Pedro? Nossa igreja, tanta igreja, tanto milagre. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você se converter, Jesus fala isso para Pedro, quando você se converter, você vai e anuncia aos teus irmãos. Aleluia. Jesus está falando, você vai me negar. Não, eu, ao externo, ao carnal, eu morro por ti. E todos falaram a mesma coisa, está escrito assim, não foi só Pedro, todos falaram a mesma coisa, mas a questão ali, o tratamento era mais pessoal. Porque Pedro não aceitava aquilo, não aceitava a palavra. Se inclina, se rende à palavra. Não é para viajar, não viaja. Não é para fazer, não faz. A nuvem estava na frente, fica aqui embaixo da nuvem. O anjo está direcionando aqui, fica na direção dele. Foi para trás, mudou a direção. É a direção de Deus. Mas às vezes, você escuta muito de ventos de doutrinas. Ventos estranhos. E não verdadeiramente a voz do Espírito Santo de Deus. Amém. E é interessante que quando fala assim poder, essa palavra é dunamis. E ela quer dizer o seguinte, a habilidade dinâmica de efetuar mudança. Esse é o sentido grego da palavra poder, dunamis. Habilidade dinâmica de efetuar mudança. O que Deus nos dá? Ele nos dá habilidade dinâmica para efetuar mudança. Não dá para aquela vida de elástico.
Você está aí? Isso que é poder, amém? Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a habilidade dinâmica de efetuar mudança. Não mais vivo eu. Esse é o poder, não mais vivo eu. Cristo vive em mim. Em mim. Nós estamos aprendendo, glória a Deus. E Deus está nos ensinando. E Ele vai cada vez mais nos edificando como Ele vai edificando a Sião. Ele vai nos preparando. Não queira perfeição da noite para o dia, nós estamos em obra. Até o dia perfeito chegar. Só não dá em muitas áreas da nossa vida ficar esse elástico. Esse poder é habilidade dinamismo para efetuar mudanças. Para a gente terminar, Salmo 126, versículo 1. Você está aí? Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Você estava em algumas áreas presas e Deus te libertou. Quando o Senhor trouxe a gente do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Sabe quando aquele milagre chega? Aquela bênção chega e você fala assim, será que isso está acontecendo na minha vida? Será que eu não estou sonhando? Será que essa bênção é real? Quando a gente é liberto, a gente fica assim. Fica maravilhado. Maravilhado. Eu não estou mais, eu não sinto mais aqueles desejos estranhos, eu não sinto mais aquela vontade, eu não fico mentindo mais, eu não fico fofocando mais, eu não fico... A minha vida mudou, eu estou como que sonha. Amém? Olha o versículo 2. Então, o que acontece posteriormente? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, a habilidade dinâmica para efetuar a mudança. Quando você sai do cativeiro, a sua boca não vai resmungar igual aquele povo. Eu quero ir para o Egito porque antigamente era melhor, porque era assim, porque isso. Não, a boca se enche de riso e a língua de cânticos. E a gente começa a falar o seguinte, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Amém? Glória a Deus. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Te acorda. A minha esposa hoje está me contando que ela acordou fora do horário, um pouquinho mais cedo. E aí, poderia estar dormindo mais 40 minutos, e agora? Até que um pouquinho ela começou a refletir. Falei assim, Deus que me acordou para orar. E o que eu vou estar? E daí? E daqui um pouquinho eu vou para o trabalho, eu tenho um meio de chegar no trabalho, e o Senhor tem sustentado todas as coisas. A boca ela não vai para murmuração, ela vai para cânticos, ela vai para adoração, ela vai para reflexão. Fala, não, peraí, gente. Toda uma quinta-feira à noite, não moro na Rússia, nem na Ucrânia. Minha casa não estava em Petrópolis, misericórdia, todas aquelas pessoas lá. Você andou de bicicleta, de ônibus, de carro, de moto, a pé, não sei. Mas você saiu e até agora o Senhor tem nos sustentado. Eu entrei no ônibus e sabe, nós estamos vivos. Nós temos com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Eu estou vivo. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas é outro entendimento. No versículo 4 fala assim, traz-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Traz-nos outra vez do cativeiro, Senhor. Porque às vezes eu voltei a me prender a certas coisas. Então eu não quero mais essa vida de elástico. Eu quero que o Espírito Santo haja em mim como uma força dinâmica para efetuar mudanças. Amém? Eu posso passar por meio do mar, estar do outro lado, mas sem unha de Faraó. Estava de um lado com Faraó atrás, agora eu estou do outro lado. Faraó foi exterminado.
exército inimigo exterminado. Vão surgir outros, mas aqueles lá não. Não tem elástico aí. Você está aí? Tem inclinação para o Senhor. Você está pegando isso aqui? O versículo 5 fala o seguinte: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Amém? Amém? Deixa eu te falar, essas lágrimas não são de tristeza, de autopiedade, não, de vitimismo, não. Essas lágrimas são do Espírito que semeia a palavra. Só semeia em lágrimas quem ora no fundo da alma. Quanto tempo você não chora aos pés do Senhor? Quanto tempo aquela oração não chegou numa intimidade tão grande que você verdadeiramente se inclinou e você entrou no tempo de Deus? E você começa a orar em línguas, e você começa a chorar. Você não está chorando de tristeza, você não está chorando de autopiedade, você está chorando por amor, você está chorando pela palavra, você está clamando por justiça. E é esse ambiente que vocês têm que se encontrar. Amém? Amém. É no secreto, e a recompensa vem publicamente. Amém? Amém. Semeiam em lágrimas. Hoje eu vi um cara, de finanças. Ele falou o seguinte: perguntaram a ele, ele não é cristão, perguntaram a ele, ele falou assim, uns cristãos perguntaram a ele, o povo evangélico perguntou a ele, por que, como você conhece, vive no meio de muita gente rica, por que tem muita gente que não faz nada assim que é certo dentro de uma igreja, nem estão em Deus? E aqueles que estão em Deus, para esses muita coisa não dá certo. E essa pessoa, entendida desse mundo de negócios, falou o seguinte: olha, eu entendo o seguinte, eu entendo que a Bíblia que vocês leem e que pregam, ela tem princípios. E os princípios de Deus funcionam para aquele que pratica. Amém. Tem gente que está dentro de uma igreja e que só ouve. Tem gente que está fora e pratica. E ele citou por exemplo, que é um princípio que dá certo para crente e descrente. Você semeia, você colhe. Você semeia, você colhe. Então, tem gente que não faz nada e quer colher. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Outra questão aqui, eu estava ouvindo uma parte lá tipo um documentáriozinho do ator que interpretou Jesus na Paixão de Cristo, um filme de Mel Gibson. Então ele relata, todo o sofrimento que foi, que um raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, e no momento da chicotada lá, que tinha uma placa para protegê-lo, eles erraram, e ele sentiu uma chicotada que ele falou que não conseguia respirar uma. E depois, outro lá do set de filmagem, errou de novo. E ele sofreu hipotermia, e deslocou o ombro por carregar a cruz, e sofreu por interpretar. E ele começa a contar algo muito interessante. Ele falou assim, que o ator que fez o Judas se converteu. O Judas se converteu no filme, depois do filme, o ator real. E o ator que fez Barrabás, ele queria o papel de Pedro. Mas ele não queria o papel de Pedro porque tinha intimidade com um versículo bíblico, com o discípulo, não. Ele queria porque pagava mais. E aí o diretor do filme falou assim, não, você só vai interpretar Barrabás. Aí ele ficou meio decepcionado, mas falou assim, aceito, estava precisando de dinheiro. E ele falou que interpretou tão forte, a cena do Barrabás é aparecer lá, fazer assim com a língua, não sei se você lembra do filme, e ir descendo na escada, e no momento que ele olha para Cristo, o ator que estava interpretando Cristo,
aquele olhar, ele falou que viu verdadeiramente o Senhor ali. Algo foi eletrizante ali, impactou na vida dele, um olhar de tanto amor, de tanto perdão. A partir daquilo ali, ele se converteu. Só uma partezinha. Quantos anos nós estamos na igreja? Ou frequentando uma igreja? Será que cada dia a gente vai se movendo nesse poder dinâmico de efetuar mudanças? E é interessante que aí, aquele ator, ele falou assim que a vida dele de ator, financeiramente, entre papéis importantes, faliu. Ele só faz pequenas partes. Por quê? Porque ele abraçou a fé de tal forma, e lá em Hollywood eles não gostam disso, mas ele prefere não negar a Cristo do que o dinheiro. Eu achei muito interessante. Ele não é nem evangélico, ele é católico. Aí eu estava vendo aquilo porque ele falou que vai ter a paixão de Cristo, a ressurreição. E uma parte lá, segundo ele, vai impactar muita gente teologicamente, porque é o que Jesus fez no momento da sua morte. O que está escrito, que ele foi no inferno libertar as vidas que estavam presas. Está escrito assim, mas é uma difícil interpretação. Na morte, Jesus libertando do cativeiro. Na vida, Jesus libertando do cativeiro. Ressurreto, 2 ou 3 em meu nome, aí eu estou no meio de vós, libertando do cativeiro. Porque está escrito que ele veio para desfazer as obras do diabo. Amém? Por isso os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Colhem com alegria. Com alegria. E ele fala assim, eu estou precisando disso. Olha o versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, você não está sentado. Diz ao povo que mais. Andando e chorando, voltará, vírgula, sem dúvida. Não tem elástico aqui. Não tem eu não sei, talvez, eu vou ver. Não tem isso. Sem dúvida, com alegria, trazendo consigo a sua plantação. Glória a Deus. O que nós estamos fazendo aqui? Semeando a palavra do Senhor. Está difícil, você pode estar andando e chorando, mas a preciosa semente está sendo dada. Que ela tenha caído em terreno fértil. Que uma semente plantada é 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.